Olá, meus amigos! Deus abençoe vocês. Estamos aí de volta à plataforma com esse formato de vídeo novamente. Você que já acompanha o nosso trabalho, obrigado por você estar sempre de alguma forma compartilhando, estar nos assistindo. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. O que nós falarmos aqui for relevante, compartilha, curta, comente, interaja conosco, porque a plataforma entende que se você está interagindo é porque está sendo relevante o material. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Cardoso e o nosso intuito aqui é sempre trazer a palavra de Deus com seriedade. Eu espero do fundo do meu coração que essa palavra ela possa alcançar o teu coração, a tua mente, enfim, e com toda certeza agir, né? A palavra de Deus, ela jamais ela volta vazia, ela acerta o alvo, o objetivo que ela é na proporção dela. Eu quero compartilhar com você um texto que é um conteúdo que está em Gênesis capítulo 4, aonde fala ali quando Adão, todo mundo conhece a história ali de Adão, ou pelo menos a maioria, que Adão peca, Adão é expulso do jardim, e Adão vai ter filhos, né? Vai ter ali Caim, vai ter Abel, e um se torna pastor, o outro se torna agricultor, e ambos vão trazer do fruto da terra ali a sua oferta a Deus. E Abel, ele pega a primícia ali, o melhor que ele tem, ele oferece a Deus. E quando Caim vai fazer a mesma coisa, Caim ele não se aplica naquilo que ele está fazendo. E por não se aplicar, Deus deixa bem claro que rejeitou a oferta dele. Às vezes nós temos esse hábito, né? Às vezes nós pensamos que eu vou dar algo para Deus, então como eu escolhi dar algo para Deus, eu dou qualquer coisa. Deus, ele quer excelência. O interessante é que quando você pede para Deus alguma coisa, você não pede qualquer coisa, né? Você pede para Deus sempre algo bom, algo melhor que você puder receber. E você também, quando vai receber alguma coisa, você quer sempre o melhor. Você não espera receber ali o pior. Mas às vezes, quando nós vamos entregar algo para Deus, nós entregamos qualquer coisa. Um exemplo, nós temos o hábito de ler a Bíblia no tempo que nos sobra, quando lemos, né? Isso quando acontece isso. Se sobrar tempo e eu não estiver cansado, eu oro. Meus exercícios, meus trabalhos, minhas responsabilidades na igreja é de acordo com a minha disponibilidade. Se eu tenho disponibilidade, eu vou fazer. Se eu não tenho, outra pessoa faz. Então, na hora de receber, nós somos exigentes. Mas, às vezes, na hora de entregarmos, nós somos superficiais. E aqui, Abel, quando ele vai entregar, ele entrega o seu melhor. Ele pega o melhor das suas ovelhas ali do campo e apresenta a Deus o seu melhor. E por isso Deus aceita a sua oferta. E Caim, provavelmente, ele pegou, não selecionou, né? O interessante é que quando alguém ia entregar uma oferta no templo, tinha aquela questão de você vai apresentar um animal, você criava o animal, né? Alimentava bem o animal, porque era aquele animal você entendia que ia ser um sacrifício para o Senhor. Então você depositava tempo, trabalho, esforço, cuidado, enfim, várias coisas. E Jesus, quando chega no templo, ele percebe que ali havia cambistas. E o que estava acontecendo em alguns relatos? Eles pegavam os animais à porta do templo, vendiam, né? Vendiam os animais e aqueles homens compravam, né, os animais, entregavam o sacerdote ali para o sacrifício e muitas das vezes o sacerdote retornava o animal de novo para o vendedor porque virou um comércio, né? E aí, ao peso da palavra, né, do engano ali, que a pessoa às vezes acha que está enganando Deus, bobo é quem pensa aí dessa forma, ele está enganando a si mesmo. E aí Jesus vem cobrando, principalmente os fariseus, que eram muito bons em mandar os outros fazer as coisas, mas eles mesmos não faziam. Então Jesus, quando chama aí os fariseus, a atenção dos fariseus, uma das observações que ele faz é muito essa: você manda eles viver um padrão de vida que não vive. Então, o interessante como liderança, eu preciso entender que o meu testemunho, a forma que eu vivo, ela é a maior pregação. Então, às vezes, pedir, ensinar alguém a viver de uma forma que eu não vivo, eu desprego na minha vida, né? É como se eu estivesse pregando o contrário, o que eu falo com a minha atitude. Então, a minha atitude é uma e o que eu falo é outra coisa. É mais ou menos o que os nossos avós, né, falavam: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E Jesus abominava isso, Jesus repreendia isso. Você precisa
mostrar o seu testemunho. Você vai ensinar algo que esteja vivendo, né? Nós temos visto aí, às vezes, a pessoa dizendo assim, eu prego o que eu vivo, né? E o contexto, se você pegar o contexto correto, não é pregar o que vive, é viver o que prega. Então, uma coisa é eu pregar o que eu vivo, porque às vezes eu estou pregando santidade, eu estou pregando, e aí eu falo, eu prego o que eu vivo e não vivo isso. Agora, se eu vivo o que eu prego, eu sou refém das palavras. Então, se eu falo que precisa viver em santidade, agora eu tenho que me adornar a isso. Eu preciso renunciar às minhas vontades, né? Negar a si mesmo, tomar a minha cruz e seguir, tá? Então, eu quero mostrar aqui que existe algumas perseguições quando a questão da sua separação diante do Senhor e quando você se dedica à vontade de Deus. Você vai ver que aqui, logo no começo, Abel só quer apresentar a melhor oferta. Abel vai apresentar a oferta ao Senhor, a sua melhor oferta. Caim apresenta qualquer coisa e isso já causa em Caim, essa apresentação a Deus, essa apresentação de Abel a Deus, já causa ali em Caim um desconforto. Ao ponto que agora ele vai criar uma estratégia, vai armar uma cilada para matar o seu próprio irmão. Porque Deus recebeu do seu irmão, mas rejeitou a sua parte, né? Isso você encontra em várias passagens bíblicas, né? E hoje, às vezes, por nós estarmos tão presos a cargos, estar tão preso a algumas mordomias, que às vezes nós fazemos isso. Você vê, às vezes, alguém se desenvolvendo mais, se empenhando mais a obra, e aquilo ali para você é um peso, é uma dor, né? E muitas pessoas vão dizer assim: ah, para que exagero? Não precisa fazer isso, né? Para que esse exagero todo? Se você pegar o texto que Jesus está na casa de Simão ali, quando ele foi convidado a estar ali, e as pessoas não fizeram muita questão ali, principalmente o anfitrião, e aquela mulher sai com aquele bálsamo e ela quebra aquele bálsamo e lava ali os pés, derrama os pés do Senhor. Ela faz aquele adorno todo. Os próprios discípulos, alguns deles, eles mesmos falaram que desperdício. Podia pegar isso e vender e dar aos pobres, como se eles estivessem preocupados literalmente com os pobres, né? Como se o ladrão do saquetel ali, o ladrão da sacola, se ele tivesse preocupado com alguém mesmo, era um ladrão. Quem logo se doeu foi o ladrão, né? Que foi Judas ali que roubava ali da sacola. E aí ele fala: olha, se vendesse isso, dava para abençoar muitas pessoas. E Jesus deixa uma mensagem bem clara, né? Quem convidou para estar não recepcionou, né? Quem deveria ter recepcionado não fez muita questão, mas a mulher fez total diferença. Para quem estava assistindo foi um exagero. Para que isso tudo? Mas ela deu o seu melhor. Ela entregou o seu melhor naquele momento. Então, às vezes, entregar o seu melhor vai causar desconforto em algumas pessoas e tudo bem. Você precisa fazer a sua parte. Jesus deixa bem claro que se você for um trabalhador, um servo, e você trabalha para o seu Senhor, faça para o seu Senhor como se você estivesse fazendo para si mesmo ou para o próprio Deus, né? Dê o seu melhor, se dedique ao máximo. Esse é o ensinamento que Jesus nos deixa. E aí você vai ver perseguições a níveis gigantescos. Você vai ver que o próprio José, que já é odiado pelos seus irmãos, o próprio José, que cuidava, observava os seus irmãos, né? E ia trazer relatório para o seu pai. De repente eles falam: olha, ali está ali, ó, um sonhador. Quando ele compartilha ali o sonho por duas vezes, ele é mal compreendido pelos seus irmãos, é mal compreendido pelo seu pai. E eles têm o desejo de matar, os irmãos têm o desejo de matar aquele homem, matar José. E ali José vai passar por um processo e ele fica. O interessante, sabe, o extraordinário, é que você não acha um relato de José questionando, reclamando, não tem. Ele entende o processo, né? Para piorar a situação, o pai dá uma túnica. Provavelmente aquela túnica não cabia em nenhuma outra pessoa, somente em José. Provavelmente feito sobre medida. E ali eles pensam em matar ele, acaba vendendo ele, põe ele lá dentro de um propósito que eu acredito que ele resistiu firme e Deus muda a história dele ali. Você também encontra essa mesma guerra na questão de Jacó e Esaú, né? Quando Jacó ali
guiado pela sua mãe, ele entra na frente da benevolência do seu pai em questão a Esaú, e ele ali assume ali, ele recebe ali aquelas bênçãos, né, liberadas pelo seu pai, e aí começa a perseguição, tem que fugir, e Esaú quer matar, e ele vive uma vida de Jacó, literalmente, vai ser enganado pelo seu tio, Labão, vive ali 20 anos trabalhando enganado, e de repente ele resolve se levantar e sair, Deus ali em Peniel, né, na travessia do Val de Jaboque ali para Peniel ali, que se torna Peniel ali, ele vai ter um nome mudado, e como o nome mudado, a história muda, e seu irmão recebe, enfim. Mas você vai ver que há uma perseguição dentro dos de perto, dentro dos da casa. Você vai ver Davi. Davi está no campo, atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai. Samuel vem para ungir e os irmãos estão em casa. Então, acredito que Davi não desfrutava de sentar à mesa com seus irmãos, com seu pai. Vivia no campo, provavelmente sendo perseguido, porque você vê isso nos textos que ele vai levar ali o pão e o queijo, os seus irmãos mandam ele embora, não dá muita atenção, enfim. E ele vai se tornar o maior rei de Israel. Tudo porque resistiu. Satanás sabe que uma perseguição externa você vai resistir facilmente. Uma perseguição interna, ela já mexe mais com você. Quando uma crítica vem de alguém de fora, talvez você não se sente tão abalado quanto uma crítica que vem de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um tio, de um parente, um amigo, um pastor, um líder, enfim, um liderado. Quando é muito próximo o elo da amizade, você está mais vulnerável. Então, provavelmente, a fala ali pode te afetar mais. Nós temos visto que há uma grande perseguição hoje, não externa contra a igreja, mas há uma perseguição entre a igreja, com a igreja. Você vê que é um julgamento excessivo, exacerbado dentro do grupo, um julgamento sem misericórdia, não olham os princípios bíblicos, não examina segundo a reta justiça da palavra. A gente sai do Evangelho de João ali ensinando sobre você julgar uma causa, uma situação segundo a reta justiça da palavra, e você cai em Mateus, onde diz que você está querendo tirar a trave tirar o cisco do olho de alguém com uma trave no seu. Então, se aquilo que você está vendo, você pondera pela palavra e você vê que não tem base bíblica, ok, você vai ter padrão para falar assim, ó, eu não estou concordando dentro de uma visão, não é bíblico, enfim. Mas às vezes a gente está jogando pela aparência. A gente não consegue ter um discernimento, e isso é muito sério, porque quando chamam Jesus de Beelzebul ali, como pode demônio expulsar demônio, e ele deixa bem claro como é que uma casa dividida ela vai resistir. E aí você lê o contexto, ele vai falando assim, ó, sobre tudo que for feito contra o pai e o filho, haverá perdão, mas blasfemar contra o Espírito Santo, esse não há perdão. E qual é o contexto que ele está falando ali? Um contexto que alguém está dizendo que uma obra do Espírito Santo é do diabo. Que uma obra que o Espírito Santo está fazendo é uma obra demoníaca, porque não tem o discernimento, não teve a revelação, não ponderou segundo a reta justiça, segundo a palavra. Você simplesmente não te agradou, não foi algo que você gostou, não foi algo que você entendeu que foi bom para você, você criticou, você julgou e falou que não era de Deus. E para essas questões, a Bíblia fala sobre isso. Então, nós, líderes, nós que estamos na jornada, eu acredito que é um período onde muitas pessoas vão começar a ter fome e sede da palavra. E nós precisamos estar preparados para atender essas pessoas com sabedoria. Não é mais o que eu acho, não é com sabedoria. Eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter discernimento. Se você for ver aí, quando vão levantar os diáconos, né, que eu acho que é o primeiro patamar para todo o crescimento, você vai ver que eles falam assim, ó, 7 homens, que o primeiro requisito é uma boa reputação, é um bom testemunho, é uma pessoa de caráter, é alguém de índole, né? O segundo requisito, alguém cheio do Espírito Santo. E o terceiro item, alguém que é cheio de sabedoria. Então, o primeiro requisito exige de mim, de você, caráter, testemunho, sabe? Se eu compro, eu pago. Se eu falei que vou fazer, faço. E depois vai ser ali observado se eu sou cheio do Espírito Santo e depois ser cheio de sabedoria. Isso é uma sequência.
Talvez a gente pensaria assim, não, mas o primeiro requisito é ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo se não tem caráter? Como ser cheio do Espírito Santo se não dá testemunho? Como ser cheio do Espírito Santo se você é mentiroso, é enganador? Então precisa realmente de um processo, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Seguir em direção ao alvo, seguir em direção ao objetivo, que é Cristo Jesus. Estamos numa corrida, meus irmãos. E eu acredito, literalmente, eu acredito que nós vamos entrar dentro de um tempo onde nós vamos passar essa escassez aí que as igrejas estão vazias, as pessoas não querem nada. Eu acredito que os sinais estão aí, eu acredito que os sinais vão ficar mais fortes e vai haver uma procura muito grande, né, por aqueles que anunciam, porque a igreja que anuncia a vinda de Cristo. A igreja que está falando que Jesus irá voltar. Então, quando os sinais acontecer, eles vão procurar resposta aonde? Os que anunciam a vinda de Cristo, a igreja. E a igreja precisa estar estruturada. A igreja que eu falo somos nós, pessoas, porque a igreja do Senhor ela é triunfante. A igreja ela vai vencer, ela vai romper, ela vai subir. E agora eu, como parte dessa igreja, eu estou dentro desse perfil, eu me coloco dentro desse perfil. Então, pode procurar a Bíblia, queimar a Bíblia, pode perseguir a igreja, pode perseguir o crente. A igreja é triunfante. Nós estamos hoje desfrutando de algo que há tempos atrás, há 2.000 anos atrás, há um pouco menos, talvez 2.000 anos atrás, homens e mulheres sendo destruídos dentro de Coliseu e não negando. E não negando ali a palavra de Deus, e diz que quanto mais se perseguia, mais se crescia. Quanto mais se matava crente, mais o número aumentava. Então é igual massa de bolo, literalmente. Quanto mais bate, mais cresce. E a questão é: eu estou dentro desse perfil, eu estou preparado para quando o povo começar a chegar, eu ter estrutura emocional, espiritual, física, para estar alimentando essas ovelhas com a palavra de Deus? Ou eu vou estar dentro daquele padrão de murmuração, de questionamento, de um monte de questões, de funil? Então, meus irmãos, eu acho que esse tempo é o tempo de nós nos prepararmos, amadurecermos, como igreja, nos unirmos mais. É um corpo, não importa qual seja a denominação, não importe a distância que você esteja, só existe um corpo e só existe uma cabeça. Então, Jesus é a cabeça e ele vai estar direcionando um corpo. Não são vários corpos, é um corpo. Então, cada igreja, eu entendo que é um fragmento desse corpo que irá se unir. Então, precisamos, sim, pregar a união entre as igrejas, pregar, sim, compreender algumas coisas, suportar algumas coisas. Paulo fala muito sobre suportar, fala muito sobre o renunciar. Então, eu precisava deixar essa mensagem aqui, compartilhar com você, porque independente da perseguição que você esteja passando, independente da luta que você esteja enfrentando, é processo, faz parte do processo do seu crescimento, faz parte do seu processo de aprendizado. Você vai crescer, você vai desenvolver. Você está vendo aí que os grandes homens da Bíblia, grandes homens que sofreram perseguição, não foi uma perseguição só externa, foi uma perseguição interna. Você vai ver Moisés ali, que aqueles 3 milhões de pessoas ali carregando de um lado para o outro, direcionado por Deus, e muitas das vezes a sua irmã, o seu irmão, ainda questionava a Deus por que que ele é usado, né? Por que só ele? Por que é com ele que é o compromisso? É o que se disponibilizava a subir um monte, é o que se disponibilizava a ouvir Deus, é o que se disponibilizava a interceder pelo povo. Então, resultado dele vinha de forma que ele se envolvia com Deus. Não adianta querer ter um resultado igual pessoas, outras pessoas que se envolvem muito com Deus se você não se envolve. Não adianta querer ter resultado de pessoas que oram muito, leem a Bíblia, e você não faz nada disso e quer o mesmo resultado. Então, acho que chegou um tempo de amadurecer, de crescer, para que Deus possa, através da nossa vida, salvar pessoas. Tem texto, né, tem um texto que diz lá Paulo dizendo que enquanto não aprendemos, para uns é tomar leitinho mesmo, é aquela coisa bem simples, bem natural. E outros vão comer uma comida bem mais forte porque vão resistir um pouco mais.
O próprio Paulo fala que ele foi arrebatado no Espírito e ele não teve a permissão de revelar o que ele viu porque é, não entenderíamos. O que ele viu foi tão gigantesco que não entenderíamos. Então, acho que chegou o momento de nós, como igreja, nos posicionarmos para começar a receber esse povo que vai chegar faminto, curioso pela palavra de Deus. E nós precisamos ter sabedoria para lidar com essas diversas formas que vão vir. No demais, Deus te abençoe e não se esqueça. Se fez sentido para você, compartilha, curta, comente, põe no seu grupo de WhatsApp, enfim. E nós vamos estar o mais breve possível colocando outros vídeos aqui na plataforma sobre a palavra de Deus. Deus te abençoe.